Vamos lá, nono ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos referente à Segunda Grande Guerra, né? Este grande conflito territorial, armamentista, política, eu acho que é economicista, entre outros cistas aí, certo? Então, vejam só, pessoal. Uma coisa que eu tinha esquecido de dizer para vocês é que, tipo, muitas vezes a gente se pergunta, né? Eu me perguntava também, por que o cara chama isso de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? E as outras guerras não tiveram um grande impacto na humanidade, nas populações e etc. Sim, só que esse conflito, certo? Ele envolveu as grandes, as megapotências mundiais, certo? Tá aí, né, essa diferença, beleza? Então, ou seja, nós vimos no capítulo anterior que o eixo tinha tido várias vitórias, certo? Que vinha dominando geral, a França já estava na mão, tinha invadido a Rússia, né? Já tinha, como é que se diz, negado, né, o acordo de não agressão com a Rússia. Os caras estavam a poucos metros de Moscou, já estava para invadir. Então, né, se eles tivessem dominado Moscou, o negócio tinha ficado feio, muito feio para nós aqui no Ocidente, né, quanto ao Oriente. Mas enfim, vejam só o seguinte, certo? Vamos dar uma esmiuçada aqui, um apanhado nos acontecimentos, tá certo? O que foi que eles fizeram, o que foi que eles não fizeram, como fizeram, certo? E a reação dos aliados, inclusive a Rússia, agora aliada. Vejam só. Primeiro, certo? Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, em 1941, um momento, vamos fazer uma ressalva. Aí você pergunta, mas eles não estavam na Segunda Guerra, professor? Ah, boa pergunta. Eles ainda não tinham entrado, eles estavam entra, mas não entra, entra, mas não entra, manda uma grana, manda um estrabebé, manda uma bombinha, manda um negócio, mas ainda não tinha entrado. Inclusive quem estava segurando a peteca era a Inglaterra. A Inglaterra já estava com um braço e uma perna quebrados nesta luta, certo? Então faltava a entrada dos Estados Unidos, né, para ajudar a França, a Inglaterra a lutar contra os capeta de Hitler. Então daí o que acontece? Vejam só, e não foi por falta de aviso, viu? Veja só, os nacionalistas chineses. Bom, deixa eu dar uma recapituladazinha aqui. Certo. Seguinte, certo? Em 1937, os japoneses tentaram uma inversão de larga escala. Os nacionalistas, liderados por Chiu Kang-shek, contavam com o apoio dos Estados Unidos, que ainda não haviam entrado na guerra. Para antecipar os Estados Unidos, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor. Até os chineses estavam cobrando a entrada deles. Para antecipar aos Estados Unidos, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Foi então que o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt declarou guerra ao eixo, ou seja, o ataque a Pearl Harbor, fulminante, com torpedos, com aviões, bombardeio, escambau A4, afundou o navio, matou um montão de gente. Então daí, eles disseram, agora vai, let's go of war, vamos para a guerra. Certo? Bom, continuando,
Tanto no fronte da Ásia quanto no fronte da Europa, essa reação também está ligada ao aumento da capacidade industrial da União Soviética, amém, quando eles conseguiram produzir armas em larga escala. Eles poderiam barrar as ações do exército alemão. Em 1942, houve uma batalha de Stalingrado, no sul da Rússia. Ou União Soviética. Certo? Foi uma das maiores batalhas, com mais de 2 milhões de pessoas mortas. Esta cidade era muito importante, pois dava entrada para o Cáucaso, região rica em minérios e petróleo. Certo? Então ficou a encargo de Vossirikov e do ataque de Frederick Paulus. Recebeu as ordens de Hitler. Primeiros ataques foram feitos pela Luftwaffe. Meu alemão está cada vez melhor, certo? Já matando 40 mil mortos, certo? Os aviões alemães. Bombardeio. A resistência dos soviéticos, principalmente era pela coerção. Ou seja, por conta de uma ordem de Stalin, que ninguém poderia recuar, ninguém poderia desistir. Se caso fosse pego um soldado correndo ou voltando, ou algum capitão, alguém seria morto na hora. Loucuras da guerra, né? Bom, enfim, né? Outra coisa que foi muito utilizado foram os franco-atiradores. Quem joga aí Call of Duty, Medal of Honor, entre outros jogos aí de sniper, sabe do que eu estou falando, certo? Depois eu vou dar uma pesquisadinha sobre esses caras. Tem umas histórias muito interessantes, certo? Visavam os oficiais alemães, coisas que assustavam e muito os soldados. A cidade de Stalingrado parecia um inferno. As batalhas eram travadas na rua, ou de esquina em esquina, de casa em casa, nos quarteirões ali, certo? Eles quase perderam, mas a obstinação dos russos, certo? Ou a luta até a morte, fizeram a diferença. Mas o que ajudou e muito foi o inverno. O inverno, certo? Ou seja, os soldados alemães não estavam prontos para o inverno russo, nem eu acho que nem você, né? Que é muito severo. Então a questão é que, aproveitando isso, eles começaram a cercar os alemães, a cercar, certo? Até colocar eles numa situação de praticamente fome, literalmente. Não tinha por onde os caras correr, certo? Fora, outra política que era utilizada também, certo? Foi a política da terra arrasada, certo? Onde muitas vezes o que os alemães procuravam ou estava destruído, ou estava sujo, ou estava envenenado, então não tinha onde eles comer, nem nada, certo? Com o enfraquecimento alemão, se organizou uma ofensiva com a Operação Urano, que expulsou os alemães de Stalingrado em 1942. Frederick Paulus pediu a Hitler para recuar. Hitler não autorizou. Desde já, viu, o rapazinho lá, herói, cabeça dura. O cara dizia, não dá certo, não vamos. Aí ele, vai, eu quero que você vai, então você vai, certo? Era mais ou menos assim. E o que aconteceu? O exército foi cercado, eles lutaram até a exaustão. 250 mil mortos. Foi o resultado, né? Para o exército alemão. Certo? Deixa eu olhar minha cola aqui, minha fila. Certo? Em fevereiro de 1943, uma série de derrotas se consumou. Ou se consumaram. Bom, enfim. A derrota na África, por exemplo, os aliados poderiam reagir na Itália. Houve a Batalha de Kursk, uma das maiores batalhas de tanques de guerra. Tentaram recuperar seus postos dos soviéticos. Bom, eles não tinham perdido o espaço lá,
causa do inverno, por causa do cerco russo e etc e tal. Então, ou seja, em Kursk, eu falei Cusco, Kursk, eles pretendiam recuperar o espaço perdido com os tanques de guerra e tudo mais. Só que não deu, né? E a questão, por que Kursk? Porque Kursk, certo, já daria espaço para eles voltar e recuperar uns espaços que eles tinham perdido na Itália e etc, etc. Certo? Então foi uma das maiores batalhas de tanque. A questão também deles estarem entrando na Sicília, Itália, era o perigo de uma invasão alemã, porque fica Itália, Alemanha, certo? Tem uma certa proximidade. E que eram muito próximos da Itália e tudo mais, eu falei na instante. Certo? Em Kursk, os soviéticos conseguiram uma grande ofensiva, alemã. E na Itália, o negócio deu ruim para os alemães, certo? Em 1944, na Europa ainda existia um fronte para enfrentar os alemães, certo? Os russos alegavam que os ingleses e americanos fossem mais presentes na Europa, certo? Isso deu início o dia D. Houve um desembarque na Normandia. Em junho de 1944, iniciou o processo de reconquista da França, que estava ocupada desde 1940. E com essa invasão, eles foram aumentando o desgaste das tropas alemãs, pressionados no fronte oriental pela Rússia e no ocidente pelos Estados Unidos e Inglaterra. Ou seja, os caras não tinham para onde correr, o exército alemão, certo? Então, desesperado, Hitler manda uma ofensiva para as Ardênias. É uma região que fica entre a divisa da Bélgica, Alemanha, Luxemburgo. Eles foram derrotados. Houve um enfraquecimento no caso, no fronte oriental e ocidental, certo? Essas derrotas começaram a avançar no território polonês e já se preparavam para atacar o território alemão em Berlim. Em 1944 e 1945, os soviéticos tomaram de volta a Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Hungria. A situação do exército alemão era caótica. Tiveram que convocar, ver a insanidade, a loucura de Hitler, certo? Ou dos nazistas em si. E que, só repetindo, um dos principais problemas de Hitler era não ouvir seus comandantes. Porque é o seguinte, a questão, por exemplo, né, Stalingrado, ele queria de todo jeito conseguir Stalingrado, certo? Para conseguir entrar no Cáucaso, por conta justamente do petróleo, certo? E outra coisa, eles enfrentavam muitos problemas técnicos também, certo? Tanques, motos tanque vinham perdendo, como é que se diz, mobilidade, né? Combustível estava acabando, né? E entre outras coisas, comida, entre outros vários problemas começaram a minar a mecânica alemã, né? Na guerra, né? A situação do exército alemão era caótica, tiveram que convocar adolescentes e idosos. Daí eles montaram a Volkssturm, a milícia com pouco treinamento e vários jovens e idosos na guerra, né? O ataque sobre Berlim, o Exército Vermelho Soviético, só para começar assim, ele jogou 1,2 milhões de bombas lá. Hitler devia estar escondido dentro dos seus bunkers
de boa. Depois eu vou falar para vocês sobre os bunkers e as bases secretas de Hitler. É muito interessante. Hitler, né, em abril de 1945, os russos já estavam dentro de Berlim, certo? E em 30 de 4 de 1945, Hitler se suicida e passa o comando da Alemanha a Karl Jones, no dia 2 de maio de 1945. Vamos lá. O que é que aconteceu depois desse buruçu desgramento, certo? Para o continente europeu. A ocupação da Alemanha pelos aliados, que seria dividida, ou vocês acham que ninguém ia ganhar nada? A ocupação da Alemanha pelos aliados, que seria dividida, uma parte para a União Soviética, outras 3 partes para Reino Unido, Estados Unidos e França. Isso resultou na divisão da Alemanha. Parte Alemanha capitalista e Alemanha socialista, certo? E desde já, pessoal, vou dar um spoiler, que o mundo ficou dividido assim por um bom tempo, que inclusive deu início, né, a um assunto que nós brevemente, daqui a pouco, nesse instante, iremos estudar, que será a Guerra Fria. Por que esse título? Porque, graças a Deus, ela não aconteceu. Amém. Né? Senão a gente ia ter bombas atômicas chovendo na nossa cabeça. Certo? Outra coisa, a expulsão dos alemães para o leste europeu. Né? Vários alemães que moravam em uma determinada parte foram empurrados de volta para a Alemanha. Certo? A reconfiguração do mapa europeu, a criação da ONU, que luta pela paz até hoje no mundo. Ela existe, mas não serve para nada, né? Quer dizer, deve servir, né? Bom, enfim, não vamos entrar em discussão agora, né? O julgamento dos genocidas, certo? Ou seja, o Tribunal de Nuremberg. Um momentinho. Isso. O julgamento de Nuremberg. Desde já, como eu não tinha falado antes, porque é muito detalhezinho, muita coisazinha, certo? O Tribunal de Nuremberg foi o julgamento pelas atrocidades que os alemães, não só os alemães, fizeram na Segunda Grande Guerra. Inclusive os 6 milhões de judeus que foram mortos em campos de concentração. Certo, pessoal? Ainda uma pausa para a aguinha hidratável, é muito importante. Voltando. Certo? E foi posto em prática o Plano Marshall, o plano para evitar que as ideias soviéticas se espalhassem mundo afora, ou na Europa. Para isso, eles emprestaram, jogaram uma grana pesada para que a Europa pudesse se reconstruir, certo? Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Espero que tenha dado uma luz, espero que tenha ajudado. Abraço, tchau. Daqui a pouco tem mais. Valeu, tchau.